Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Bandeirantes. Muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes. Muito boa noite a todos. Nosso programa desta sexta-feira, hoje dia 21 de julho de 2023. O 60 Minutos está no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Para a FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Também estamos no ar para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Banrisul, Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. E Estara, evolução constante. A hora certa, há pouco você ouviu o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes marcando 8 da noite para Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. No final do programa nós temos 60 minutos em 60 segundos para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento, e Cremers, em defesa da boa medicina. 60 minutos no ar, em FM 94,9, através do YouTube da Band, Band RS no YouTube. Lá você nos acompanha agora em uma imagem fixa. Está vendo aqui eu e a minha convidada de hoje. E também o conteúdo, o áudio do nosso programa no YouTube da Band. Muito obrigado a todos que acompanham pelo YouTube. Não esqueça de dar o like, não custa nada. Compartilhe o conteúdo se você gostou, enfim. E mais pessoas vão acompanhar o nosso programa. Também as redes sociais, no Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa e @Fabiano Brasil Oficial, é o Instagram do apresentador. Também trazendo você para participar através do fórum que se estabelece ali no YouTube. Bata papo, pergunte, converse, enfim. Depois estaremos olhando e trazendo para você as principais questões. E lembrando também que o aplicativo Band Rádios, você nos acompanha em qualquer lugar do mundo e nos acompanha no seu celular. A nossa mesa de áudio é de Luciano Vargas, o Pepão, a central técnica de Norival Santos. Tudo bem, Nori? Saudades de mim, Nori? Sempre tá, né? Eu sei disso. A coordenação é do Edinho Leandro, a coordenação de central do Edinho Leandro, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Está no ar o nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Ele está recebendo pela primeira vez comigo aqui na Rádio Bandeirantes minha querida amiga, deputada federal Anne Ortiz. Hoje o programa vai ser todo comigo e com a Anne aqui conversando. Tem muitas coisas que eu quero conversar com a deputada Anne Ortiz, que fez um caminho muito legal, né, dentro aqui da política estadual, primeiramente na Assembleia Legislativa, e agora, né, chegando no seu primeiro mandato na Câmara Federal. Anne, prazer enorme te reencontrar, querida amiga aí de muitos anos de jornalismo, que a gente tem o prazer de fazer grandes amizades. Aliás, ontem foi dia do amigo. Eu acho que esses dias do amigo, essas coisas todas são muito comerciais, e que bom, né? CDL Porto Alegre agradece. Mas o dia do amigo é todo dia, né? Todo dia é dia do amigo, mas é muito bom te receber, querida amiga, aqui pela primeira vez comigo. Demorou bastante, até estamos já em julho ainda. Demorou para que a deputada conseguisse, mas a gente sabe a correria para estar comigo aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, já fiquei sabendo que vai ser dobradinha, vamos fazer rádio, vamos fazer TV, já para resolver essa nossa falta de tanto tempo que a gente não conseguia conversar pessoalmente. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Fabiano, um prazer imenso estar aqui contigo. Boa noite, ouvintes da Band, sempre uma alegria estar aqui. Hoje combo completo, né? Rádio e TV. Rádio e TV. A gente acaba com essa ida e vinda de Brasília, né? Toda semana as agendas acabam ficando mais apertadas, né? Então conseguimos agora aproveitar também que é semana de recesso para
para recuperar aí, eu tive uma semana bem intensa aqui, de agendas que estavam represadas, enfim, de coisas que eu tinha para fazer aqui no estado, que acabava não conseguindo fazer por conta da agenda. Então, conseguimos aí rodar bastante e atendendo bastante lá no escritório. Acho que manter essa proximidade, né, aqui com as pautas e com as demandas do Estado, para mim é fundamental, né? Tu que acompanhou o meu mandato na Assembleia Legislativa via, né, que uma das características do mandato era estar próximo, né, das pessoas. E agora, claro, a gente tem outra pauta, tem uma discussão nacional, mas ao mesmo tempo somos representantes do Estado do Rio Grande do Sul na Câmara Federal, e acho que é importante a gente estar aqui no Estado acompanhando, recebendo as demandas e conversando sempre com as pessoas. Muito obrigado pela presença. E antes de mais nada, né, a participação da Anne Ortiz conosco no Band Entrevista. Amanhã tem Band Entrevista recebendo o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, e o programa com a Anne Ortiz no dia 29 de julho, às 11 da manhã. Você acompanha na Band TV o nosso Band Entrevista. Amanhã, meu convidado é o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no estado do Rio Grande do Sul. Anne, primeiro, como é que é ser deputada federal? É muito diferente ser deputada estadual? Você falou que as demandas elas mudam um pouco, mas como é que é ser deputada federal, estar lá em Brasília, em meio a deputados do Brasil todo, com interesses que, evidentemente, eles são para o país, mas também sempre olhando, e na verdade sempre olhando para a sua terra, né? Olhando para o seu estado. Como é que é ser deputada federal? Estar lá e às vezes também vendo deputados já antigos, já com vários mandatos, os que chamamos caciques da Câmara Federal, e estar lá convivendo com eles, com aquelas, e dá para dizer com eu vou utilizar um termo, pode parecer pejorativo, mas é elogioso, águias da política, né, que sabem cada cantinho e as formas como se faz política aqui no nosso Brasil, e aí se faz bem ou faz mal, aí não cabe a mim julgar nesse momento. Olha, Fabiana, é bem diferente, assim, tanto a pauta, né, quanto o próprio exercício do mandato, a dinâmica da Câmara é muito diferente da dinâmica da Assembleia. Então, esses 6 primeiros meses de mandato aí serviram para conhecer também bastante a dinâmica da casa. Eu sou presidente do Conselho de Comunicação da Câmara, e também, né, temos uma responsabilidade lá grande, junto com os demais deputados que fazem parte do Conselho, em relação à comunicação da Câmara, o que a gente vê nas redes sociais, site oficial, TV Câmara, Voz do Brasil, enfim. Então, também ocupo o espaço de vice-procuradora da casa, vice-procuradora da mulher da casa, e faz parte de 2 comissões, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão do Trabalho, que são comissões que estão muito relacionadas às minhas pautas, né? Então, isso também, apesar de fazer parte de um partido pequeno, e aí o tamanho do partido influencia muito. Por exemplo, eu aqui na Assembleia Legislativa, e aí colaborando, né, para a tua pergunta das diferenças. Eu aqui na Assembleia Legislativa, nos meus 2 mandatos como deputada estadual, eu era a única da bancada. Claro que isso a gente se impõe com dificuldades, por exemplo, não ocupa espaço na CCJ, que é uma das comissões mais importantes, nem em outras comissões, mas aqui éramos em 55, né? Então, tu ter uma parceria com um deputado, né? 513, tu ter uma parceria com um deputado para pedir para pautar um projeto na CCJ, para buscar fazer com que os projetos tramitem, é um pouco mais fácil do que numa casa com 513 parlamentares, né? Então, conhece todos os 512? Não conheço. E a 513 com ela mais 512. É difícil, né? É difícil. E assim também, o que acontece? As votações, elas podem ser feitas de forma remota. Então, assim, a presença tem que ser dada em plenário, mas a votação pode ser feita pelo Infoleg, né? Que é um sistema remoto. Então, nem durante as votações... e eu, pessoalmente, gosto de estar em plenário nas votações, principalmente as mais polêmicas, né? As que têm mais discussão. Elas têm a totalidade dos deputados em plenário. Então, a gente acaba que tem muitos deputados que
que a gente nem se cruza. E até quem está muito tempo na casa, eu tenho certeza que não conhecem todos também. Então, tem uma dificuldade de conhecer todos os deputados, né? Afinal de contas, 513. Nossa, é bastante gente. É bastante gente. Então, tem uma dinâmica bem diferente, assim, muito... a discussão dos projetos com menor tempo do que a gente tinha aqui na Assembleia para discutir, para o processo todo, né, até por parte do governo, de convencimento dos deputados, de discussão com a base aliada, enfim, apesar de ser oposição ao governo federal, a gente via aqui, né, e aqui eu era a situação, via um tempo diferente, uma dinâmica diferente de discussão desses projetos lá, tudo muito rápido, né, muito, e cada semana, uma semana diferente, né, agenda bem intensa, e além disso, como a gente definiu, assim, aí pessoalmente falando, né, porque eu sou de Porto Alegre, Assembleia Legislativa aqui em Porto Alegre, então até a questão da nossa vida pessoal, e eu acho que não tem muito como tu separar isso totalmente, né, aqui na Assembleia, eu tinha algumas vantagens, né, de poder estar mais próximo dos meus filhos, levar na creche, buscar na creche, enfim, ajustar os horários. E agora, com a família em Porto Alegre, eu indo e voltando toda semana, a gente acaba tendo também essa outra dificuldade, né, que é a questão pessoal, né, de estar com eles, de montar a rotina, de organizar os horários também, por conta das crianças, né? Tu sabe que eu tenho 2 filhos bem pequenos, né? O Pedro tem 4 anos, o Gabi tem 2. Então, a gente também tem que organizar essa dinâmica com o meu trabalho, não só lá, mas aqui também. Pois é, eu até questionaria isso e já questiono agora. Como é que tem sido essa adaptação, né? Porque vai na segunda noite, na terça, né? Eu tenho ido terça de madrugada. De madrugada, amanhã cedinho. Chega em Brasília, volta na quinta noite. Isso, geralmente é isso, e aí na segunda e na sexta eu acabo trabalhando aqui, né, ou indo para o interior, fazer roteiro, enfim, então a gente tem que tentar ajustar a agenda. E os finais de semana, que quando eu estava na Assembleia eu também usava, né, para fazer roteiro, hoje eu tenho focado bastante nas crianças, né, e quando posso eu levo junto. Tenho também essa possibilidade de ter eles junto comigo, porque eu considero que é bem importante, né? Assim, esse período que eles estão da vida deles, a gente tenta estar bastante próximo, cuidando. Eu tento ser bem presente, né? E principalmente a questão do tempo de qualidade, né? Não adianta estar lá, passar 24 horas do lado do filho agarrado no celular. Então, né, não, a pessoa tá ali fisicamente, mas não tá, né? Então, eu acho que a questão, cada vez mais se fala sobre isso e eu acho que a questão do tempo de qualidade é muito importante, né? Principalmente com essas novas ferramentas e tecnologias que a gente tem hoje, né? Então, às vezes a gente passa muito tempo no telefone, muito tempo, porque tu não tem mais horário, né? Tu trabalha 24 horas, a pessoa vai te mandar uma mensagem meia-noite, se tu tiver com o telefone na mão e ver a mensagem, vai ler, vai responder, vai conversar. Às vezes, eu tenho as minhas redes sociais. Até posso deixar aqui já o pessoal seguir lá. Então, pessoal, aí, sigam lá, Ortizane, no Instagram, é só colocar Orane, que já vai aparecer, ou então @Ortizane, me sigam lá para acompanhar o trabalho, mandar sugestões também, críticas, enfim, a gente está, elogios, né, a gente está sempre aberto a ter um bom diálogo. Então, assim, eu gosto de responder as mensagens que eu recebo, né? Eu pessoalmente respondo no Instagram, enfim, no WhatsApp. E aí, às vezes, né, quando eles dormem, antes de dormir ali, ou às vezes no iníciozinho da madrugada, tô eu lá respondendo as mensagens. Então, e aí, isso é trabalho, né, também. Então, a gente acaba reorganizando o nosso tempo de outra forma. Eu acredito que não deve ser fácil, né? Ser mãe, ser deputada federal e estar nessa, dá para dizer, ponte aérea, né? Porto Alegre, Brasília, toda semana. Mas eu acho, Fabiano, que também
eu acho que serve de exemplo também para outras mulheres, né? Então, assim, não é só porque eu tô na política, acho que tem muitas mulheres que acabam se virando em mil para poder dar conta de desempenhar bem o seu trabalho, de ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa amiga, né? Já que a gente estava falando que ontem foi dia do amigo. Verdade. E acho que é isso, né? Também tu ser amigo é tu também se preocupar com os teus amigos, ter um tempo com eles. Isso é importante para nossa vida, para nossa saúde, para o nosso bem-estar. Não é só trabalho, né? Então, eu acho que essa é a realidade hoje de muitas mulheres. E eu que sempre falei que a gente precisa de mais mulheres ocupando espaço na política, participando da política, querendo ocupar cargos, né, eletivos, sejam eles dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Acho que mostrar que dá para fazer isso tudo, né, aí eu acho que até incentiva, né, que outras mulheres também queiram participar da política, mulheres jovens, né, e percebam que dá, né, assim, às vezes a gente não dá conta, né, mas, enfim, isso faz parte, mas tá lá, tá atuando, e aí nesses primeiros 6 meses de mandato eu consegui algumas ações importantes, né, no mandato, para uma novata, né, entre aspas, na Câmara Federal, que eu tive uma emenda aprovada dentro de uma medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que coloca as mulheres com medida protetiva, as mulheres que têm medida protetiva, com prioridade na fila para poder ter acesso, né, às casas, né, ao programa habitacional. E acho que isso é super importante, assim, quando a gente fala de combate à violência contra a mulher, de dar para essas mulheres uma nova oportunidade, tirar elas daquele meio da violência que elas viviam e poder retomar suas vidas com dignidade, muitas, né, com filhos, inclusive, que acabam não conseguindo sair daquele ambiente porque não tem para onde ir, né? A gente sabe que o número, né, da violência contra a mulher é grande, mas muitas vezes as mulheres não têm alternativa, né? Não conseguem sair daquele ambiente ali do seu agressor, não tem uma casa para ir, enfim, e aí acho que o programa e dar prioridade para essas mulheres é importante. Também fizemos o lançamento da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, sabe que empreendedorismo, educação financeira, ter um Estado mais enxuto, eficiente, um melhor ambiente de negócio sempre foram bandeiras que eu defendi com muito afinco aqui no Estado e, obviamente, né, levamos para lá também essas bandeiras. Então, teve o lançamento da Frente Parlamentar, fiquei bem feliz, assim, foi bem bacana, assim, bem prestigiado o evento. E estamos trabalhando lá bastante em relação a isso, questão do combate aos privilégios, bandeiras que eu tinha aqui que a gente agora está tocando lá. Ampliando em nível nacional. Agora, Anny, você sentiu preconceito por ser jovem e por estar entrando na Câmara Federal? A gente viu muita coisa em relação ao deputado federal Nicolas Ferreira, até algumas formas pejorativas que outros deputados mais antigos se referiam a ele. Você sentiu isso por ser jovem, por ser mulher e por estar ingressando no seu primeiro mandato lá na Câmara Federal? Teve algum caso que você lembra ou o pessoal manteve respeito com você? Até para a história política que você construiu aqui no Rio Grande do Sul, sabe, Fabiano, e pela bancada gaúcha. Né? Lá realmente é um ambiente bem masculino, né? O ambiente político é um ambiente bem masculino. Enfrentei algumas situações aqui na Assembleia Legislativa, assim, mas... eu acho que eu posso dizer que eu fui recebida com muito respeito lá pelos meus colegas. Tem um episódio ou outro, né, de machismo que a gente, enfim, acaba sendo inevitável, mas na grande parte do tempo, assim, o que eu percebo é um ambiente de respeito, sim, e não só em relação à questão da juventude, mas também ao espaço que a mulher está ocupando. Então, assim, não tem nenhum episódio, né, mais considerado que eu possa aqui, enfim, relatar. Eu acho que as coisas estão mudando e a gente tem que comemorar essas vitórias, né? Claro que tem
tem lá uma briga muito grande, uma discussão muito grande, uma polarização muito grande entre governo e oposição. Sim. Isso sim. Então, e aí, o que acontece, né? As pessoas saem do debate, do discurso político e da política e da discussão de ideias para um ataque e ofensas pessoais, que foi o que aconteceu, né, com o Nicolas. E isso já aconteceu comigo também, e a gente viu agora recentemente acontecendo com o governador Eduardo Leite, né, a homofobia do bem, né, porque lamentável, né, o que escreveu lá no tweet o ex-BBB, o João Willis, né, ex-deputado também, que atacou o governador Eduardo Leite com falas bem homofóbicas, né? E fez muito bem o governador, muito bem de denunciá-lo no Ministério Público. Acho que não pode deixar, não pode tolerar qualquer tipo de preconceito. E ainda mais com aqueles que dizem, entre aspas, né? A gente não tem vídeo aqui, mas eu tô dizendo, dizem, entre aspas, que defendem as minorias, que defendem as mulheres, que defendem os gays, que defendem os índios. Enfim, então, na verdade, eles não defendem estas pessoas, eles defendem a agenda deles. Agenda que isso está ficando cada vez mais claro, isso está ficando cada vez mais nítido e mais transparente para a população. Acho que esses discursos que são recheados de hipocrisia estão se desmoronando, né? E as máscaras estão caindo, e a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Muito obrigado, deputada federal Anne Ortiz, conosco hoje aqui no nosso 60 Minutos, que vai para o primeiro intervalo. Nós lembramos que amanhã, Band Entrevista, a partir das 11 da manhã, na tela da Band, você acompanha o nosso programa. Semana passada nós não tivemos o programa porque atrasou a Fórmula E, e aí acabou que o nosso 60 Minutos foi para o ar normal. O Band Entrevista acabou não indo ao ar no sábado passado, mas neste sábado, 11 da manhã, eu recebo o presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, na tela da Band TV. 60 Minutos no ar para Famores, é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Zafra e Bourbon, economizar é comprar bem. Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. E Stara, evolução constante. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar do mundo é aqui. A temperatura, graças a Deus, esse final de semana, temperatura mais alta. Eu, pelo menos, não gosto do inverno. Não tem aquela história com o inverno isso e aquilo. Não, o inverno está aqui sempre, né, fungando, rinite e outras vezes. Que bom que nesse final de semana temos uma temperatura mais agradável. Para Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Eu já ouvi aquela história assim, viu, Juan Romero? Porque o inverno é legal, o inverno é bom. Eu gosto do frio. Então tá, então bota uma sunga e vai pro frio. E não vai lá pra lareira lá dentro. Aí assim, eu também quero, né? Confundir e tudo mais lá, aí é bacana. Né, Braguinha? Braguinha que foi visto nadando no Guaíba dia desse, né, como fazia Cláudio Cabral, né? Grande mestre Cláudio Cabral, que brincava, né? Já fiz minha natação logo cedo no Guaíba, fui até a Ilha do Presídio e voltei, agora estou aqui no Atualidades Esportivas. Grande mestre Cabral. Tá no meu livro lá, no capítulo, infelizmente triste da minha carreira, mas um dos mais marcantes, né, infelizmente, para minha carreira, foi aquela cobertura, né, do velório do mestre Cláudio Cabral. Trabalhamos um dia aqui, no outro estava lá fazendo a cobertura do velório do Cabral. Eu, Carlos Guimarães, depois o João Garcia se incorporou também à cobertura. Um dia triste, mas marcante na história, e foi a forma que a gente encontrou de homenagear o Cláudio Cabral naquela ocasião. Esse capítulo está lá no meu livro, lá no 25 Histórias que eu não contei em 25 anos, que lançamos na última terça-feira. Rápido intervalo, senhor Norival Santos, senhor Luciano Vargas, e já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.
Voltamos com nossos 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Para a FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. No ar também para a Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. E Banrisul, Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Também Stara, evolução constante. Há mais de 62 anos, a Stara produz soluções inteligentes para o agronegócio e oferece ao mercado as melhores máquinas agrícolas. A Stara está ao lado do agricultor com inovação e tecnologia de ponta para gerar ainda mais resultados no campo. Stara, evolução constante. Quando os legumes fresquinhos e as carnes saborosas se encontram com o frio do nosso inverno, o sopão acontece na sua casa. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Eu vou lá, saio aqui da Rádio Bandeirantes e vou lá no Bourbon Ipiranga para fazer minhas compras para o final de semana. Produtor rural, conte com o Banrisul. No novo ano safra, são 11 bilhões de reais disponibilizados para o custeio e investimento na safra. Procure sua agência e saiba mais. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Lembrando também para você que a FAMURS é a Casa dos Municípios. Composta por 28 associações regionais, a entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do presidente, meu amigo Luciano Orsi. Estamos recebendo hoje no nosso programa a deputada federal Anne Ortiz. Querida amiga, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre mais o pessoal e também alguns projetos já desenvolvidos por lá. Agora, mais especificamente, eu gostaria de abordar das pautas mais polêmicas que passaram pela Câmara Federal já nesses primeiros meses de 2023, justamente os primeiros da deputada Anne Ortiz lá em Brasília. Dá para dizer que a reforma tributária foi a mais tensa ou tivemos outras, que aliás, inclusive nós fizemos, né, uma pauta na quarta-feira, tratando da reforma tributária, porque ela ainda gera polêmica, mesmo depois de passar pela Câmara Federal, agora precisa da aprovação no Senado, mas são muitas as nuances, e essa interessava diretamente aos municípios e, consequentemente, também à sociedade. Mas que outras pautas foram também mais debatidas e mais polêmicas, que a deputada chegou lá e sentiu ali o primeiro... Eu acho que a reforma tributária, obviamente, em primeiro lugar, né? Porque, e com certeza ela vai gerar ainda muito mais discussão. Sim. Porque o que a gente votou lá foi a espinha dorsal da reforma. Exato. Foi a PEC, né? Então, como disse uma economista que eu admiro muito, que é a professora Patrícia Palermo, a bola foi tirada do meio de campo, né? Aí começou o jogo. Então a gente tem que agora acompanhar como que vai ser a votação no Senado, o que o Senado vai modificar, o que vai incluir, o que vai retirar do texto que foi votado. Depois ainda tem toda a legislação complementar, então a reforma tributária foi o start inicial, né, para toda essa discussão que vai levar ainda um bom tempo. Nós tivemos outros projetos também importantes, o PL das fake news também, que deu bastante debate, bastante repercussão, né, e aí no dia que estava marcado para ser votado, o relator pediu que retirasse de pauta e o que a gente escuta falar lá no Rádio Corredor é que não volta mais para a pauta, né, esse projeto. Tem também o marco temporal, que foi um outro projeto que gerou uma grande discussão, um projeto importante, principalmente aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, a questão da demarcação das terras indígenas, né, e o PDL que foi votado, inclusive o relator foi do Cidadania, o deputado Alex de São Paulo, dos PDLs do Marco Legal do Saneamento Básico, que mantinha, né, os avanços que vieram
em relação a saneamento básico no Brasil com o marco legal, com a possibilidade da iniciativa privada também atuar, né, nessa área tão importante, porque, Fabiano, as pessoas não... muitas vezes fecham os olhos para isso, né? Mas a gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado, a água tratada, não só a coleta de esgoto, mas tratamento de esgoto, né? Tratamento e coleta. Então, eu considero também que foi um projeto extremamente importante, esse da manutenção, né, dos avanços que nós tivemos com o marco legal. Outros, a MP, por exemplo, né, dos ministérios, né, que estava marcada, inclusive, a votação para começar 11 horas da manhã, foi votar 11 horas da noite, que acabou por manter, né, a estrutura de governo da forma como o governo federal optou, né, com praticamente 20 ministérios a mais. E o arcabouço fiscal, né, eu considero esses, assim, os projetos, entre os projetos mais importantes que foram votados agora nesse primeiro semestre. Pois é, a deputada teve essa marca aqui na Assembleia Legislativa dessa tentativa da retirada dos privilégios, né? E hoje nós temos, claro que não estou falando sobre privilégios, mas sobre ampliação da máquina pública federal a partir desses ministérios todos. Como é que a deputada viu esse aumento, que já se sabia que aconteceria, né? Uma ampliação de ministérios, mais 20 ministérios, ou seja, um inchaço na máquina pública que antes nós não tínhamos no último governo. Como é que a deputada viu isso? Eu votei contra, né, essa medida provisória, e não faria diferente, justamente porque eu entendo que realmente a gente tem que ter uma máquina pública mais enxuta, mais eficiente, que não pese tanto. Então, agora nós estávamos falando, por exemplo, de reforma tributária. A gente precisa urgente que seja feita uma reforma administrativa, porque nós sabemos que não vamos ter diminuição dos impostos. Então, claro, tem uma trava para não também... E temos que estar todos atentos, porque a questão de combate ao privilégio, de não deixar aumento de impostos, requer atenção total, né? E o tempo inteiro. Então, mas essa questão do aumento de ministérios, inclusive, algumas críticas foram... eu recebi algumas críticas de, mas o governo que ganhou foi esse, né? O governo que foi eleito pela maioria das pessoas foi esse, e ele pode colocar e montar os ministérios da forma que quiser, como quiser governar, né? A estrutura. Mas eu também fui eleita, né, e para defender as bandeiras que eu sempre defendi, que eu apresentei na campanha, e o meu eleitor também espera de mim um posicionamento que tenha convergência com aquilo que eu sempre defendi. Então, se eu sempre defendi um Estado mais enxuto, obviamente que eu não seria favorável, né, a um aumento do número de ministérios, porque a gente sabe que isso tem um custo, sim. Porque é algo que também foi bastante polêmico. Outra questão que eu gostaria de ouvir da deputada é justamente sobre essas cobranças. A cobrança, ela aumentou por ser deputada federal, ou é a mesma quanto era estadual? Ou a própria vigilância da imprensa, por ser agora em nível nacional, ela é mais ampla, mais forte lá em Brasília? Eu acho, Fabiano, que assim, a questão da cobrança, do eleitor... até mesmo da imprensa, com o acompanhamento que a imprensa faz no mandato, eu acho super válido e importante, e hoje em dia as redes sociais, elas criam essa possibilidade, né, e eu sou extremamente favorável a isso, né, porque nós mesmos podemos prestar contas do que nós estamos fazendo nos mandatos, qual o nosso posicionamento em relação aos projetos, os projetos que nós protocolamos, a atuação do mandato, porque a atuação do mandato não é só projeto que tu protocola, né? Então, assim, até tem lei demais, né? E acho que a legislação tributária mostra isso, né? São milhões de normas hoje. Então,
e a reforma busca, né, uma simplificação. Acho que a questão da atuação, da opinião em relação aos fatos, porque não é só projetos que são votados, né? Então, assim, a gente teve um episódio, ou 2 episódios que eu poderia considerar também que foram extremamente importantes, que deram uma grande repercussão nacional, não só os projetos que estão sendo votados na Câmara Federal. 3, se me permite. O primeiro deles, cassação do Deltan, né, que foi extremamente absurdo, né, o que aconteceu. Ali a gente viu praticamente um projeto de vingança em relação ao Deltan, ao combate à corrupção que ele fez e desempenhou enquanto estava no Ministério Público, porque a lei da ficha limpa ela é muito clara, né? E ela não abre brecha para interpretação, e principalmente uma interpretação extensiva da lei que diz que se tornará inelegível o membro do Ministério Público que tiver processos administrativos, né? Processos disciplinares administrativos instalados. Ele não tinha esse processo instalado. A outra situação foi a indicação do Zanin, amigo pessoal do presidente Lula, ao STF. E aí nós vimos a Constituição sendo rasgada, né? Um absurdo. O princípio da impessoalidade ali sendo absolutamente desconsiderado. E a terceira a forma como o presidente Lula recebeu o ditador venezuelano Nicolás Maduro com tapete vermelho e honraria de Estado. Então, foram 3 situações que eu também considero super importante e o posicionamento dos parlamentares em relação ao que está acontecendo no nosso país, ao que vem acontecendo de forma cada vez mais frequente, né? E aí depois a gente ainda ouviu uma fala do presidente aqui para uma rádio aqui do nosso estado, dizendo que o conceito de democracia ele é muito relativo, né? Então, um partido que se usou muito da questão da democracia, da garantia da democracia no nosso país, enfim, para conseguir ganhar as eleições. Agora diz que o conceito de democracia é relativo. O conceito de democracia não é relativo. Ou é democracia ou não é democracia. O que a gente vê na Venezuela não é uma democracia. Então, foi extremamente... eu acho que esses episódios também tiveram um destaque muito grande. E são desgastantes para vocês, acredito eu. Desgastantes para nós, desgastantes para o governo, desgastantes para o nosso país. Apesar de ser oposição ao governo, eu quero que o país dê certo. Eu não sou oposição ao Brasil. Sim, estamos todos no mesmo barco, né? Eu sou oposição ao governo. Então, a gente quer que o nosso país dê certo, quer que o nosso país cresça, se desenvolva e que respeite, principalmente, as liberdades, né? Liberdade individual das pessoas. Então, a gente tem visto aí episódios bem complicados. E essas nomeações para o STF acabam que fortalecem esse pensamento que tem, ou até reforçam, né, algumas narrativas, por assim dizer, da questão dos poderes, né? Eu acho que a gente vê hoje os poderes, e principalmente o Poder Judiciário e o STF, com a sua imagem muito abalada. E lamentavelmente, as indicações pessoais, né, e principalmente essa de um amigo pessoal do presidente Lula, que ele indica para o STF quase que como um prêmio, né, ou uma recompensa pelo que ele fez para ele, não só ao longo de uma vida inteira dentro do PT, mas principalmente por ter conseguido tirar o Lula da cadeia, né, anulando o processo dele por uma questão de fórum, né, que não seria em Curitiba e sim em Brasília, mas então acaba aumentando ainda mais
a instabilidade que a gente vê no país, né? E principalmente no que diz respeito ao STF. Muito bem. Deputada estadual Anne Ortiz, federal, perdão, é um hábito aí. Federal Anne Ortiz comigo hoje, no nossos 60 minutos aqui da Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, portanto, trazendo esses bastidores e principalmente aquilo que acontece lá em Brasília. Deputada federal Anne Ortiz, a nossa convidada de hoje. Estamos no ar para a FAMURSA, no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Banrisul, Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. Stara, evolução constante. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Conheça o Kia Bongo, parceiro de vários negócios. A oportunidade perfeita para você acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Não perca tempo e garanta o seu a pronta entrega na Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Hora certa também para a Prefeitura de Campo Bom. As provas do exame supletivo do ensino fundamental da cidade de Campo Bom vão ser aplicadas em agosto. Para os interessados, a entrega de senhas ocorrerá no dia 7 de agosto na Escola Borges de Medeiros, enquanto que as inscrições serão realizadas no mesmo local entre 8 e 10 de agosto. Já as provas estão agendadas para 23 e 24 do mesmo mês. Para se inscrever, é necessário comprovar a idade mínima de 18 anos até a realização da prova, além de levar documento de identidade e comprovante de residência. Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A temperatura de Shopping Total, 20 anos, presente a todo momento, trazendo uma super promoção para comemorar com seus clientes. É um aniversário total. São sorteios todos os dias de R$1.000 em várias compras até o final de julho. E ainda tem 3 sorteios de R$20 mil no dia 31 de julho. Para participar é muito fácil, viu, deputada? A cada R$300 em compras, os clientes têm direito a um cupom para concorrer e um shopping de presente à sua disposição. Participe, Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E é claro, a temperatura também para a Pronto Sul, que é referência em saúde e bem-estar na Zona Sul de Porto Alegre desde 1994, ano que vem, 30 anos de Pronto Sul, que além de um centro médico com mais de 19 especialidades, atua em diversas atividades que visam a saúde e o lazer da comunidade. E conta ainda com um centro de treinamento funcional, uma escola de natação, um centro de estética avançada e um complexo gastronômico e cultural. Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Um rápido intervalo e voltamos com o segmento final do nosso 60 minutos. E aí nós vamos saber um pouquinho mais do futuro da deputada federal Anne Ortiz, que já foi cogitada no passado, aí se falou, vai ser candidata ao governo, vai ser candidata a prefeita. E aí, o que vai ser da deputada Anne Ortiz nesse futuro próximo? Pois é, saberemos. Ela já disse aqui que vai contar tudo no próximo bloco, aqui no nosso 60 minutos. Já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Voltamos com o último bloco dos 60 minutos desta sexta-feira. Lembrando para você que estamos no ar para a FAMURSA, no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. E Stara, evolução constante. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 Ceará 370. Abraço ao meu irmão Jefferson Furstenau. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar do mundo é aqui. Lembrando sempre para você, o nosso prefeito Luciano Orsi, lá em Campo Bom. A temperatura de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. Temos 8 minutos e meio, 9 até o final do programa, ainda tem 60 minutos em 60 segundos. Estamos recebendo a deputada federal Anne Ortiz. E é verdade, então, que a deputada federal vai ser candidata a
qual cargo? Deputada, e aí? Porque são muitas as especulações, né? Sim, ano que vem tem eleições de novo, daí já se falou que a deputada federal Ana Ortiz poderia ser candidata a prefeita. Ah, não, ela vai ser candidata a vice-prefeita com o Melo. Não, ela vai segurar para ser candidata a governo na outra eleição. Especulações não faltam, e acredito que todas essas especulações já chegaram, né, deputada? Sim, especulações tem bastante, né, Fabiano? Mas eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, bastante cautela, né, no que a gente fala, nos compromissos, nas nossas responsabilidades. Então, ano que vem tem eleição aqui em Porto Alegre, o meu Partido Cidadania faz parte, né, da base de apoio aqui ao governo Sebastião Melo. Eu estive com ele e com o Ricardo na eleição de 2020, fizemos a campanha juntos. Acho que o prefeito tem feito um excelente trabalho e nós temos que ver como que as coisas vão se desenhar, né? O que eu acho, e acho que é mais importante ainda, é que os projetos pessoais não sobreponham os projetos de cidade, principalmente os avanços que nós tivemos na nossa cidade. É nítido que Porto Alegre está muito melhor. É nítido que a gente vê uma cidade mais limpa, mais bonita, né, com as ruas melhores, mais organizada, né, porque o prefeito, ele é como ele mesmo diz, né, um síndico da cidade. Isso não tem como não notar, né, até quem não apoia o prefeito, ou quem não apoiou o prefeito, tem dificuldade de negar que realmente a cidade está muito melhor. Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ver isso, sabe? Ver quais são os nomes que vão se apresentar, os projetos que vão surgir, para que a gente possa, em primeiro lugar, manter os avanços que nós tivemos aqui em Porto Alegre. E acho que ainda falta bastante tempo para a eleição ainda do ano que vem, para falar um pouco sobre candidaturas ou não candidaturas, o apoio, enfim. E mais ainda para 2026, né? Que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas eu sempre digo que eu sou parceira de construir os projetos e podendo ajudar a minha cidade, podendo ajudar o meu estado, quero estar junto. Agora, nunca com um projeto pessoal, mas sempre com um projeto de Estado falando no sentido lato sensu, né? E eu acho que é isso que deve prevalecer. Assim que a gente vai avançar como Estado, assim que a gente vai avançar como país, e temos que estar atentos, né? Porque acho que a gente não pode também acabar criando divisões, né? E aí ganhar um partido aí, ou representantes de uma ideologia atrasada, ou de uma ideia de um Estado inchado, pesado, e que as consequências são as mais nefastas que nós já pudemos observar, né, em outras épocas e em outros lugares também. Chega a ser um sonho ser governadora ou ser prefeito? Olha, Fabiano, acho que todo mundo que está na política tem um objetivo, né, de estar dentro do Poder Executivo. Eu acho que eu tenho um desejo de ocupar um espaço dentro do Poder Executivo, porque ele é bem diferente do Poder Legislativo. Eu agora, as minhas experiências todas, apesar de ter um bom tempo, né, de política e experiência já, sempre foram no Poder Legislativo. Acho que o Poder Executivo, tu consegue tirar do papel, né, do campo das ideias e realizar e poder fazer mesmo. Eu não diria nunca, né? Tem teria, né, vislumbraria essa possibilidade, mas claro, isso não depende só de mim, né, depende de toda uma composição, e principalmente porque eu vejo hoje que, não só por ser mulher, né, mas eu acho que por currículo, por mostrar trabalho e por
todo o conteúdo que a gente conseguiu mostrar aí ao longo desse tempo, acho que teria bastante a colaborar. Mas tudo tem seu tempo, né? Muito bem. Obrigado, deputada federal Anne Ortiz, hoje comigo aqui no nosso 60 Minutos. 60 minutos em 60 segundos. Para a Cremers, em defesa da boa medicina, médico solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Grande presente Írio Piva. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. 60 minutos em 60 segundos. Hoje nós recebemos no nosso programa a deputada federal, minha amiga Anne Ortiz. Um grande papo, como passar rápido quando o papo é bom, né? Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Deputada já se conhece há bastante tempo, acompanho muito do trabalho, imagino os desafios lá em Brasília. Conte sempre conosco, o espaço sempre aberto e volte sempre. Muito obrigado. Obrigada, para mim sempre uma alegria muito grande estar aqui contigo. Tava com saudade já, Fabiano, dos nossos bate-papos aqui e passou muito rápido mesmo, realmente quando o papo é bom, né, o tempo voa. Quero só deixar mais uma vez aí as redes sociais, me siga lá no Instagram, @Ortizane, Facebook também, Anne Ortiz. E acho que é sempre importante a gente ter essa interação, ter essa troca de ideias. Me chamem lá também no mensagem inbox, qualquer sugestão. Também acho que a gente poder aproximar cada vez mais o mandato das pessoas é super importante. E fazer aqui praticamente uma prestação de contas, né, aí desses 6 primeiros meses, para mim foi super importante. Obrigada, viu? Espero voltar mais vezes e mais rápido, né, aqui no programa. A casa é sua. Não, e também vamos combinar eventualmente de conversar direto de Brasília. Claro, com certeza. Fica aberto sempre espaço. Obrigado, deputada. Obrigada. Deixa aí bom final de semana a todos. Muito obrigado, deputada Anne Ortiz, deputada federal, aqui no nosso 60 Minutos. Ela que vai estar comigo no Band Entrevista no dia 29, no outro sábado, portanto. Amanhã, Eduardo Fernandes, 11 da manhã na tela da Band TV. E no outro sábado, deputada Anne Ortiz comigo por lá. Os 60 Minutos fica por aqui para Kia São Motors e Prefeitura de Campo Bom, na hora certa. O patrocínio de FAMURS é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Plano Safra Banrisul, 11 bilhões de reais disponibilizados para o produtor rural. E Stara, evolução constante. A temperatura de shopping total e Prontosul. E os 60 minutos em 60 segundos para Cremers e CDL Porto Alegre. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana. Muito obrigado. Vini Barassi, na Central Técnica, ao lado de Norival Santos, com coordenação de Adinho Leandro, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende, a direção geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana e amanhã, 11 da manhã, na tela da Band, tem Band Entrevista. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.